E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui na Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse livro aqui, Passeio com o Gigante, do Michel Laube, que saiu pela Companhia das Letras em 2024. Esse é o quarto livro que eu leio do Michel Laube. Eu já li o Solução de Dois Estados, eu já li o Tribunal da Quinta-feira e também o Diário da Queda. Ele é considerado um dos principais nomes da literatura nacional, sempre indicado a prêmios, e publicou a sua obra toda pela Companhia das Letras. Um livro curto, fragmentado, mas um livro difícil de engolir pelas temáticas e pela maneira como é construído. É um livro bastante complexo na sua estrutura e traz as suas temáticas de maneiras entrecruzadas. O livro tem dois grandes momentos. Um deles é um ativista político judeu fazendo um discurso em 2018 para um grupo de pessoas que está alinhada ali politicamente com ele. E tem um recorte aí depois, um corte na verdade, para um outro momento. A gente imagina alguns anos depois, essa mesma pessoa parece estar em um hospital, no corredor de um hospital, e ele escuta algumas vozes falando com ele e questionando um pouco dos posicionamentos dele em 2018 e também ao longo da vida. O nome dele é Davi, e ele é de família pobre, mas conseguiu uma bolsa, sempre muito estudioso, conseguiu uma bolsa para estudar num colégio de pessoas ricas, né, da elite, e ali ele conheceu a sua namorada, que viria a ser sua esposa, e meio que foi adotado, assim, digamos assim, profissionalmente, pelo sogro, e acabou assumindo os negócios do sogro depois que ele faleceu, trabalhando com ele desde que se casou com a filha dele. E essas vozes que ele ouve no hospital depois é uma espécie de coro, pelo menos ele chama de coro. São vozes, e a gente não sabe se são vozes da consciência dele, se são outras pessoas que estão ali cobrando ele sobre algumas coisas que aconteceram desde o discurso dele até aquele momento, mas também desenterrando coisas do passado dele. E há um certo diálogo ali, né? Ele vai tentando rebater as acusações e as afirmações desse coro. E é um livro delicado porque é um tema que está muito presente hoje, né? Que é a questão do sionismo, né? O sionismo é esse movimento que pensa, né, desde o século XIX, na criação de um Estado judaico, um Estado que foi criado, né, que é o país hoje, Israel, e que está aí numa guerra com o grupo Hamas, né? E está sendo acusado por muitos países de cometer genocídio com o povo palestino. Mas o povo judaico também sofreu muito preconceito ao longo da história, né? E também sofreu um genocídio, um negócio horroroso, né? Que todo mundo conhece, a história do Holocausto na Segunda Guerra. Então, eles vão tirando aqui várias frases, vários posicionamentos, vários olhares e vários momentos importantes para a história do judaísmo, do sionismo, etc. E de uma ligação do povo judeu no Brasil com alguns evangélicos, com um lado evangélico, para o apoio, né, de um presidente específico na campanha presidencial, né, de um candidato para presidente da República em 2018. Qualquer semelhança não é mera coincidência. E os textos são assim, gente, olha, pode ver, ó, e daí tem o texto aqui, 2, 3, então é tudo muito fragmentado. A gente vai montando esse quebra-cabeça ao longo do tempo, ao longo assim que o texto, né, a gente vai avançando na leitura, a gente vai montando esse mosaico e entendendo tudo que foi acontecendo com esse personagem. É evidente que eu não vou falar tudo aqui, né, porque você precisa ler, tem as histórias pessoais que se misturam com essas histórias políticas e coletivas, não só do Brasil, mas também sobre a história do povo judeu. Eu acho muito pertinente, né? É que assim, é um romance que ele é muito refinado na sua estrutura. Eu acho que não é um texto para poucos. Eu acho que muita gente... E não tô me colocando aqui como um super leitor, tá? Assim, de nossa, como você entende profundamente. Eu acho que muitas das referências que foram feitas ali, talvez muitas das críticas, elas estão sob camadas que eu acho que eu não peguei. Talvez um leitor judeu especificamente, ou alguém com maior conhecimento sobre história e tal, possa pegar mais essas referências, né? Eu tenho a sensação de que eu não peguei tudo. Eu deixei muita coisa faltando nesse quadro, né? Mas aí justamente eu aproveito para dizer que, de fato, eu acho que não é um livro que muita gente vai conseguir acessar
e pegar todas essas referências e entender. Eu acho que aqui o Michel Laub, a impressão que eu tenho, né, ele que é de família judaica, né, ele está, de certa forma, criticando a maneira radicalizada que foi, né, essa questão do sionismo e, sobretudo, ele não toca nessa questão do genocídio de hoje em dia, nada, né, mas de como um Estado ele pode se tornar de extrema direita, no sentido em que desse louvor à pátria, do louvor à religião e da associação que foi feita, inclusive do judaísmo com um evangelismo pentecostal no Brasil, que quase nos levou a um caminho muito parecido e muito problemático, né? Que podia transformar, de fato, o Brasil, que é um Estado, pelo menos na teoria, né, laico, que deveria ser laico, evidentemente sem impedir as pessoas de professarem a sua religião, é claro, né, mas se tornar um país confessional, né, e assim, da maneira como, que eu vejo aqui, a maneira como o judaísmo se coloca na mídia, se coloca politicamente, é como a bancada evangélica, por exemplo, né, era tida como uma coisa ridícula nos anos 90, ninguém dava nem bola, e de repente eles entraram numa estrutura tão forte que hoje há até traficante evangélico, né, que é uma coisa que eu não consigo conceber, por exemplo. Vou fazer uma pausa só para dizer aqui que em momento nenhum eu vou criticar a fé de ninguém aqui. Se você professa uma fé cristã, se você professa uma fé judaica, você tem todo o seu direito. Eu não estou criticando o seu direito, né, e nem as suas tradições, né? O que eu estou criticando aqui, na verdade, é uma coisa que eu venho batendo na tecla há muito tempo aqui no canal, nas minhas resenhas, inclusive é um dos temas do romance que eu acabei de escrever, que eu não sei se vai ser publicado, né? Vamos atrás de uma editora aí, mas que é a questão da ascensão neopentecostal no Brasil, da maneira como ela chega em lugares em que o Estado não chega, mas o que seria uma coisa muito importante, né? Muito interessante dela chegar até alguns lugares que são mais complexos, mas fazendo uma lavagem cerebral e fazendo com que toda uma massa, né, seja de fato facilmente manobrável, digamos assim, né? E esse infiltramento nas estruturas políticas, fazendo com que leis fossem aprovadas segundo a profissão de fé dessas religiões, né? Então isso é uma coisa que eu não posso aceitar e que eu não consigo aceitar, e é por isso que, apesar de falar especificamente aqui muito mais de um povo judeu, né, eu vejo também aqui essas reverberações nesse Brasil contemporâneo que quase se tornou, né, um país confessional. Nós estivemos perto disso, né, gente? Se tornar um país confessional num golpe de Estado. Mas o que é muito interessante na literatura, né, é que tudo tem seu ponto de vista. A gente dessacraliza as coisas, pelo menos a boa literatura, né? Não estou dizendo que a literatura é neutra, porque eu acho que nenhum discurso é neutro, tá? Todo discurso, ele toma posicionamento, né? Todo discurso é ideológico de alguma maneira, mas eu gosto como o Laub conduz, ato falho, conduz aqui o livro em questionar alguns discursos, questionar algumas estruturas com muito sarcasmo, com muita ironia, criticando lugares comuns e trazendo de maneira muito refinada para a conversa nesse livro super fragmentado essa questão do judaísmo. Eu acho que eu não tenho muito mais o que falar, eu acho que a resenha deve parar mais ou menos por aqui. Eu acho que de todos os livros do Laub é o livro mais refinado linguisticamente falando, mas é o livro um pouco mais difícil de ser lido justamente para a montagem desse quebra-cabeça. Eu acho o Diário da Queda mais acessível. O Tribunal da Quinta-feira, para mim, é o livro mais doloroso e mais bonito ao mesmo tempo, que ele já escreveu. E também A Solução de Dois Estados traz essa questão da ascensão evangélica no Brasil de maneira mais clara também, né? Mas é isso. Peço para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar as notificações, dar um like aqui no vídeo, ver mais vídeos, ver nossas playlists, escrever aqui nos comentários
o que você achou da resenha e se esse livro te interessou, né? E também se você já leu algum outro livro com essa temática. No mais, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima.